Muito bem, a gente também informou e analisou aqui no Papo Antagonista, mas quer ouvir Deltan Dallagnol a respeito da decisão do Gilmar Mendes, uma decisão monocrática de livrar o petista José Dirceu, multicondenado, seja no Mensalão, seja no Petrolão, de todas as suas condenações no âmbito da Lava Jato, de todos os processos. E ele fez isso, o ministro do STF, ignorando um parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, aliás, foi indicado pelo Lula por campanha do próprio Gilmar, é ex-sócio dele. No entanto, pontualmente, acabou divergindo do ministro. O ministro alegou que tinha o direito de divergir da Procuradoria-Geral da República, muito embora os seus argumentos sejam bastante frágeis, como a gente mostrou aqui, e a PGR fez uma decisão que nós consideramos técnica, destacando que não se repete decisão para casos que não sejam iguais, porque a defesa do Dirceu estava pedindo uma extensão para o caso dele em relação a uma decisão anterior que beneficiou o Lula. Então vamos colocar um trecho da decisão do PGR Paulo Gonet. Tá aí, estender uma decisão significa repetir, podem olhar para a tela aqui, a decisão para outra pessoa. De certo que não se repete decisão para casos que não sejam iguais. Quando os pedidos são diferentes, não cabe repetir ou estender a decisão anterior. Em hipóteses assim, o interessado haverá de recorrer a outro meio para se bater pelo que entender ser o seu direito. Se fosse de outro modo, o pedido de extensão se tornaria instrumento de supressão de instância e de concentração no tribunal, com prevenção de relatoria, das mais variadas causas que se pudessem relacionar indiretamente com aquela específica em que a Suprema Corte já proferiu ordem. A jurisprudência do STF é pacífica quanto a esse exato sentido lógico-jurídico. Fecho aspas. O Paulo Gonet, PGR, mostrou que os pedidos em favor do Lula e do Dirceu são visivelmente distintos, que a jurisprudência do Supremo manda indeferir pedido de extensão de decisão nesses casos e que nem corréus eles eram. Como é que o senhor que participou da Lava Jato, Dallagnol, vê o livramento do Dirceu, que era, por ser uma figura política de projeção, um expoente contra o qual havia numerosas provas e considerado o arquiteto de 2 esquemas de suborno, Mensalão e Petrolão, quer dizer, a decisão de livrá-lo, ela é, vamos dizer assim, o ápice de todo um processo de impunidade a que a gente já vem assistindo. Felipe, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi aplicar a regra da Constituição Suprema, que eu não conheço, eu conheço a Constituição de 1988, mas o Supremo hoje, ele tem uma Constituição, ele tem uma regra que simplesmente determina que ele garanta a impunidade dos grandes corruptos do Brasil, e é o que ele está fazendo como regra para todos os grandes corruptos do Brasil, inclusive os da JBS, inclusive os de outros casos, de outros lugares, inclusive o caso do Lira, quando envolveu a Operação Hefesto, em que o Gilmar Mendes simplesmente trancou a Operação Hefesto, que envolvia desvios de kits de robótica, de emendas mandadas por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Exatamente, para o seu estado, e Gilmar trancou com um argumento qualquer, que também era extremamente frágil, colocou tudo sob sigilo para a sociedade não ver. Então o que a gente tem visto é o Supremo, um Supremo que garante a impunidade dos donos do poder no Brasil. É a regra suprema. E mais, isso aí que o Paulo Gonet falou, valeria se valesse a Constituição, se valesse as leis, se existisse, como a gente impor hoje, um dever de coerência para o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão mostrando que não, que eles são supremos, que eles são a Constituição, que eles são as leis, que eles são a democracia. A ponto de a gente ter visto um outro caso na semana, que talvez valha a pena a gente comentar, dos irmãos Oliveira, em que ameaçaram Alexandre de Moraes e estão sendo julgados por atentado contra a democracia. Eu diria que Alexandre de Moraes ele pode agora se fazer de Luís XIV da França e dizer, em vez de o Estado sou eu, ele pode dizer a democracia sou eu. Mas voltando para esse caso do Dirceu, a gente viu o Dirceu ser beneficiado na Lava Jato indevidamente desde lá atrás. A revogação da prisão preventiva de Dirceu foi um escândalo. Na época eu fiz um artigo mostrando como em outros casos eles tinham aplicado, outros casos muito semelhantes ao de Dirceu, eles tinham aplicado uma regra diferente daquela que eles aplicaram para Dirceu, soltando o Dirceu e fazendo ele responder em liberdade, mesmo ele condenado a dezenas aí de anos de prisão. E aí agora, mais tarde, a gente vê Gilmar achando uma desculpinha, dizendo que existia um conluio. Peraí, primeiro, não existia conluio. Nós recorremos de 44 de 45 sentenças do Sérgio Moro. Mas eles alegaram que existiria um conluio porque a filha do Dirceu estaria sendo acusada para pressionar o Dirceu. Mas peraí, sabe o que aconteceu? Gilmar omitiu. Mas em relação à filha do Dirceu, o Moro nem recebeu a acusação criminal. A gente recorreu e foi o tribunal que recebeu para começar o processo contra ela. De segunda instância, TRF4. Exatamente. Os casos
do Dirceu e do Lula, eles não se relacionam. O Gilmar tentou dizer que era uma escadinha para chegar no Lula, mas eles não respondem aos mesmos processos, não são os mesmos fatos, são coisas completamente diferentes, como você bem colocou, inclusive na tua análise jornalística que você fez, eu recomendo que todo mundo leia, Felipe. São casos diferentes, os argumentos são extremamente frágeis e, embora tenha apontado por palavras vazias um suposto conluio, ele não apontou quais foram os atos, quais foram os fatos, não tem substância. Ela estava falando sobre a decisão do Gilmar de libertar José Dirceu, lembrando que ele ignorou a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet. Faltou falar alguma coisa que eu interrompi para a gente chamar o comercial? Fique à vontade. Acho que vale a pena dizer o que é conluio para o ministro Gilmar Mendes. Conluio são aqueles conviscotes no exterior em que eles vão confraternizar com réus investigados de várias operações contra a corrupção, inclusive pessoas como os irmãos Batistas, que depois são beneficiados em decisões dadas como aquela por Dias Toffoli, com uma suspensão de multa de 10 bilhões de reais em relação a uma empresa, a JF, que tem por advogada exatamente a esposa do Toffoli, num outro caso, mas é advogada. Seria um caso claro aí de suspeição, de conflito de interesses. Mas não, aí o Supremo segue em frente, aí não tem nada de errado, porque eles são supremos. Mas confraria, ou pior do que confraria, é quando você tem um único juiz no papel de investigador, acusador, juiz, manda fazer a investigação, direciona a investigação e depois julga. Em alguns casos, até mesmo, ele é vítima, como a gente vai falar aqui hoje. Aliás, vale lembrar também o exemplo do Ricardo Lewandowski, que ele, no STF, quando era ministro, deu uma decisão favorável aos irmãos Batista, evitando que eles tivessem que desembolsar mais de 600 milhões de reais. Quando se aposentou do STF, virou o quê? Parecerista dos irmãos Batista. Saiu notícia na imprensa que estava ganhando, por parecer, quase que 1 milhão de reais. E até hoje não ficou muito claro quantos pareceres ele fez. Tinha um caso ali envolvendo venda de Eldorado, etc., mas que deve ter rendido já uma fortuna de acordo com os valores divulgados. Então ele deu decisão favorável, depois se aposentou, virou parecerista remunerado pelos irmãos Batista, depois foi integrar o governo Lula. E aí o campo da esquerda tem um duplo padrão e, obviamente, é uma situação bastante diferente em relação à do Sérgio Moro, porque o Lewandowski deu decisões diretamente favoráveis, tanto aos irmãos Batista quanto ao Lula, presidente do atual governo.